No GP do Japão 2025 teve Max Verstappen jogando Norris para fora da pista, onde a própria Fórmula 1 publicou que este foi o momento decisivo da corrida. Teve Piastri atacando e pressionando Lando Norris, alguns pilotos de vez em quando passando reto na famosa chicane, no setor 3 da pista. E foi basicamente só isso mesmo que aconteceu. Sim, pessoal. Todos os pilotos criaram uma grande expectativa nessa corrida, dizendo que o clima seria muito variável e realmente estava apresentando nas previsões que teria 70% de chance de chuva, mas na verdade não choveu. Todos os pilotos fizeram apenas uma parada no pit stop e a única alteração de posição no top 10, pessoal, foi entre o 7º e o 8º colocado, apenas que o Hamilton ultrapassou o Hadjar. Fora isso, o top 10 permaneceu praticamente inalterado. Foi quase igual ao Mônaco. A corrida foi decidida na qualificação. Nós sabíamos que Suzuka é um pouco difícil de ultrapassar, mas nós jamais esperaríamos que seria uma corrida que, para quem é brasileiro e assistiu na madrugada, deu mais sono do que todas as outras. Mas fica tranquilo, teve algumas coisinhas na pista sim, que eu vou resumir para vocês, sem enrolação. E ainda hoje, domingão, próximo ao meio-dia, eu vou lançar um vídeo técnico analisando os principais e mais interessantes ritmos e acontecimentos técnicos dessa corrida. Então deixa o like nesse vídeo, inscreva-se no canal Treta F1 e compartilhe para os amigos. Aqui a cobertura é interativa, sem especulação, sem rumor, sem achismo e sem enrolação. Direto para a informação para vocês. Vamos lá. Resultado, pessoal, de baixo para cima, e depois ao final, os detalhes e como ficou a classificação final após essa corrida. O Stroll, em último colocado, foi o único retardatário da corrida, foi o Stroll, tá? Realmente, durante todo o fim de semana, o Stroll desempenhou um papel muito ruim. O Bortoleto, pessoal, que largou em 17º, terminou em 19º. Então, infelizmente, o Bortoleto não conseguiu fazer muita coisa nessa pista. Logo, na largada, ele perdeu 3 posições, foi para a última colocação. E tem um motivo técnico para isso, que já eu vou informar vocês. Ocon, Liam Lawson, perdeu 4 posições, terminou em 17º colocado. Péssima atuação para Liam Lawson. Hülkenberg largou em 16º, ficou por aí mesmo. Jack Doohan mandou bem, ganhou 4 posições, terminou em 15º. O Sainz não mandou bem. Apesar de ter ganho uma posição, ficou só em 14º colocado. Gasly mandou mal, perdeu 2 posições. Tsunoda mandou bem, mais ou menos, né? Porque ele ainda ficou fora da zona de pontuação, embora tenha conquistado 2 posições ao longo da corrida. Alonso, 11º. E na zona de pontuação, pasmem, parabéns para o Berman, cara. Impressionante o que esse cara tá fazendo com uma Haas. Lembrando, o colega de equipe dele ficou lá em 18º. Então, o novato tá mandando muito melhor do que o piloto experiente. O Albon em 9º colocado, bem melhor do que o Sainz, mais uma vez. E olha que o Albon reclamou bastante do carro durante a corrida, hein? Mas ficou em 9º colocado. Hadjar, que começou em 7º, terminou em 8º. Repito, essa foi a única movimentação entre o top 10 e ela aconteceu na volta 6, já eu mostro para vocês. O Hamilton de fato não teve um ritmo para essa corrida. Reparem, pessoal, que as duas Mercedes ficaram juntas, terminaram a corrida praticamente juntas. Olha isso, simbolizando que os carros da Mercedes estão equilibrados e que os dois pilotos têm um ritmo muito semelhante. O mesmo aconteceu com a McLaren. O tempo todo na corrida andaram praticamente juntas, simbolizando carro equilibrado e um ritmo muito semelhante. Agora, o mesmo não deu para enxergar nos pilotos da Ferrari. Tem um motivo técnico para isso, já falo para vocês. E também o mesmo não dá para enxergar nos pilotos da Red Bull. É muita diferença. Lembrando que a ordem da Red Bull para o Tsunoda é ficar próximo ao Verstappen. E aqui na corrida ele não conseguiu. Verstappen mostrou que o carro da Red Bull, pelo menos em Suzuka, após as atualizações e acertos, estava bom. Verstappen liderou de ponta a ponta e conseguiu administrar muito bem o seu ritmo, que eu vou explicar já. Mas o Tsunoda não conseguiu entrar no top 10, mesmo com um carro da Red Bull teoricamente bom para a pista. Vamos então para o resumo e detalhes, pessoal. Assim estavam os pneus na largada. É muito importante vocês saberem que pneu cada piloto largou. Beleza? Então, ó, o Bortoleto largou com pneus duros, Hülkenberg com pneus médios, então a estratégia desses dois estava diferente. Doohan e Stroll foram os únicos que largaram de pneus macios, sendo que o Stroll foi o primeiro piloto que parou no pit stop na volta 9, muito cedo. No top 10, o único piloto que largou com um pneu diferente foi o Hamilton, que largou com pneus duros. Então Hamilton fez uma estratégia diferente do seu colega de equipe Leclerc. O Stroll foi o único piloto que fez 2 paradas.
Agora, o Bortoleto começou com pneus duros, ele rodou um pouco mais de 30 voltas, colocou pneus médios e seguiu até o final da corrida. O Ocon fez a mesma coisa, e o Bortoleto várias vezes no último stint se aproximou muito do Ocon, mas nunca conseguiu ultrapassá-lo. Repito, é difícil ultrapassar essa pista, principalmente se você tem o mesmo jogo de pneus que seu adversário. Agora, focando no top 3, aliás, no top 5, né? Perceba que os 5 primeiros fizeram exatamente a mesma estratégia, pararam muito próximo um do outro, entre a volta 20, e seguiram com o pneu duro até a última volta, completando assim 32, 33, 34 voltas com o pneu duro. Vamos para a largada, pessoal. A largada foi bem tranquila, tá bom? É uma largada um pouco curta. Do ponto de partida até a primeira curva são poucos metros, então não dá para um piloto pegar muito vácuo do outro para, na sequência, tentar ultrapassar. Não dá tempo de carregar a velocidade. E vocês sabem, o Verstappen largou muito bem. Largou melhor do que as duas McLaren e logo na largada ele já colocou seu carro, nos primeiros metros, colocou seu carro inteiramente na frente do carro do Norris. Chegando na primeira curva, completamente à frente do carro do Norris. E basicamente, aquela fila indiana, a fileirinha já estava feita, porque essa primeira sequência de curvas de Suzuka é muito estreita. Então perceba, já na terceira curva, já montou aquela fila indiana. Verstappen, Norris, Piastri, Leclerc, Russell, Antonelli, Hadjar, Hamilton e assim vai. Top 10 aí, basicamente as posições foram inalteradas na largada. O que é muito chato. E perceba que Bortoleto já está lá atrás, ó, é o último colocado, ó, ficou bem para trás mesmo. E agora vamos mostrar isso. O Bortoleto fez uma péssima largada. Primeiro, ele estava com pneus duros, pneu que tem pouquíssima aderência. Então, logo na largada, ele não conseguiu tracionar bem, perdeu a posição para uma Haas que também estava de pneus duros, hein? Então, Bortoleto não conseguiu tracionar bem. E na sequência, ele perdeu mais 2 posições para outros 2 carros que estavam com pneus macios. Lembram? Então, ele foi ultrapassado pelo Ocon e depois pelo Durham e pelo Stroll de pneus macios, tracionaram e fizeram a primeira curva muito mais rápido que o Bortoleto. Ó, a Alpine passou lá na esquerda e agora por dentro aqui, ó, passa o Stroll. E assim, Bortoleto já ficou na última colocação. A única troca de posição oficial que teve no top 10, sem contar quando eles param no pit stop, foi essa. Na volta 6, Hamilton passando Isaac Hadjar. Só isso. Hamilton em oitavo, assumiu a 7ª colocação do Isaac Hadjar. A partir daí, a corrida seguiu pacata, com algumas trocas de posições no pessoal do fundo do pelotão, até começar as paradas no pit stop, onde os líderes pararam primeiro. A McLaren, inclusive, tentou blefar, dizendo que traria o Norris para o pit stop, mas os dois, tanto Norris e Verstappen, pararam juntos. Já vou mostrar esse lance. E depois o meio do pelotão parou depois. E o final do pelotão parou mais tarde ainda. E é claro que essas paradas ocasionaram trocas de posições virtuais, mas eu não vou ficar mostrando isso para vocês. Por exemplo, Antonelli chegou a liderar algumas voltas na corrida, porque ele demorou muito para fazer sua parada no pit stop. Agora, atenção para esse trio aí. Estamos na volta 15. E pessoal, essa foi a diferença, a situação dos 3 primeiros durante toda a corrida. Verstappen na frente, a diferença sempre ficava de 1 até 3 segundos no máximo na frente do Norris, e o Piastri sempre a 1 a no máximo 2 segundos atrás do Norris. Isso se perdurou durante toda a corrida, até chegarmos na única disputa que teve, basicamente, entre os pilotos do top 10. Foi dentro do pit stop. O Norris chegou no pit stop a mais ou menos 1,5 segundos atrás do Verstappen. O pit stop do Verstappen foi de 3 segundos, do Norris de 2 segundos. Opa! Quer dizer que aconteceu isso. Saíram exatamente lado a lado. Porém, o Verstappen já estava na linha do pit lane. O Norris ficou de fora. Esse foi o que a Fórmula 1 chamou de momento decisivo. O primeiro embate dos dois. E o que aconteceu? Verstappen, daquele jeitinho, acabou empurrando o Norris para fora da pista, que levou a pior. Norris disse que Verstappen o empurrou para fora da pista. Verstappen, por sua vez, disse que Norris acelerou antes do permitido. Olha só o embate, pessoal. Agora, aquele detalhe que você só vê aqui no canal. O Verstappen, ele nem precisou olhar no retrovisor, porque o Norris estava do lado dele. Então, o Verstappen olhou para o lado, viu o Norris ali, e o que ele fez? Olha o volante. Olha o volante virando para a direita. Olha o Verstappen olhando de novo para o Norris. E o volante indo para a direita, ó. A curva para a esquerda, o volante para a direita. Então ele deu aquele miguezinho, deixou o carro ir para a direita e depois puxou para a esquerda ali, ó, para não dar espaço para o Lando Norris. Vou soltar para vocês em tempo real, ó. Olhou, virou, olhou de novo, aí deu aquele miguezinho, voltou. Enquanto isso, o Norris estava lá, né, cortando a grama com a McLaren dele. Essa foi, por incrível que pareça, a situação mais
competitiva no top 10 durante toda a corrida. Verstappen não recebeu punição por isso. Isso sequer foi investigado. Eita saudade de quando um piloto passava o outro na grama mesmo, na entrada ou saída do pit stop, né? Brincadeiras à parte, mas de fato ficou um pouco difícil ali pro Norris. Se ele forçasse mais, poderia bater ou não, enfim. Ele preferiu não arriscar e jogou o carro pela grama. Verstappen dessa saiu na vantagem. E a corrida seguiu pacata até a última volta. Porém, nesse período teve alguns momentos interessantes. Como, por exemplo, na volta 37, Hamilton, que estava em sétimo colocado, a 2 segundos do Antonelli, Hamilton de pneus médios, Antonelli de pneus duros, Hamilton não conseguia entender por que ele não estava se aproximando do Antonelli, porque o pneu dele era melhor. Então ele perguntou para o engenheiro aonde ele estava perdendo tempo, e o engenheiro falou que era praticamente em todas as curvas. E o Hamilton perguntou quanto tempo ele estava perdendo, e o engenheiro disse, meio décimo em uma, um décimo em outra. Confiram. I'd really like some info where I'm slow, mate. Mate 9 and 14. Okay, but how much? Yeah. Queria saber onde é. Hamilton, mais uma vez, pedindo ajuda para seu engenheiro para entender seu ritmo na corrida. Outro momento interessante foi esse aqui, ó. Esse foi bem legal mesmo, tá? Na volta 42, aquele mesmo jeitinho. Verstappen em primeiro, a mais ou menos 1,5 segundos na frente do Norris, e o Piastri, pessoal, alcançou o Norris, mas se aproximou mesmo, chegou até a atacar de vez em quando. De leve, mas atacou. Aí o Piastri perguntou para o engenheiro que, se o Norris estivesse poupando o ritmo, era para ele forçar e alcançar Verstappen. Saving, I think it should go soon. I think they have the pace to get back. Ele falou, E depois o Piastri disse que ele, Piastri, tem ritmo para alcançar o Max Verstappen. Ou seja, Norris, ou você acelera, ou eu te passo e eu alcanço Max Verstappen, caso você não consiga. Foi basicamente isso. Pois o engenheiro do Piastri depois responde que este era o ritmo do Norris. Aí o Piastri fala, ok, eu acho que eu tenho ritmo para alcançar o Max Verstappen então. Okay, like I said, it's have the pace to get back. E aí, na volta 43, criamos a expectativa que o Piastri iria atacar o Norris. Mas infelizmente não aconteceu, pessoal. Foi muito broxante. E então a corrida acabou. É sério, não aconteceu mais nada além disso. Algumas pequenas trocas de posições aqui no pelotão do fundo, alguns pilotos escapando um pouquinho nas curvas, coisa básica. E um destaque importante era que você lembra que na volta 37 ou 38, o Hamilton estava pedindo ajuda para a engenharia dele, porque ele estava a 2 segundos do Antonelli e queria alcançá-lo? Então, Hamilton não conseguiu alcançar. Hamilton terminou a corrida a 10 segundos do Antonelli. E lembrando que o Hamilton estava com pneus médios, Antonelli de pneus duros, que era exatamente o mesmo pneu do top 6. Então, o top 6 finalizaram a corrida com pneus duros. Porém, o Antonelli uma ligeira vantagem. Estava com pneus cerca de 10 voltas mais novos que os pneus dos adversários à sua frente. Por esse motivo, ele nas últimas voltas fez voltas rápidas e conseguiu alcançar o Russell, mostrando aí que tinha muito ritmo com seu carro. Na entrevista final, Max Verstappen, que não estava nem suado, disse que foi difícil, pois ele passou a corrida inteira forçando muito, em virtude das duas McLaren o tempo todo atrás dele, o forçando sempre deixar o ritmo alto. E segundo ele, isso foi muito divertido. Ele está muito feliz, pois a equipe não desistiu e conseguiu melhorar o carro para trazer a pole e a vitória na corrida. Já o Piastri disse que o ritmo dele foi muito bom, então ele ficou feliz por isso. Porém, a posição na largada nessa pista influencia muito, e por esse motivo a qualificação de sábado foi muito importante. Lembrando que Piastri largou em terceiro colocado. Mas fora isso, o ritmo do carro está muito bom. Ele só precisa garantir que ele estará nas próximas corridas largando em uma posição melhor para poder conquistar um resultado melhor. Olha pessoal, isso me surpreendeu, viu? Eu não sabia que era tão difícil de ultrapassar em Suzuka, a ponto de um dos pilotos da McLaren falar que a corrida foi decidida na qualificação. Pois, olha o que o Lando Norris disse. Ele falou que ele perdeu a corrida ontem, na qualificação, e elogiou Max Verstappen, dizendo que Max fez uma corrida sem erros. E Norris estava forçando o tempo todo, do começo ao fim. Então, foi difícil. Não teve nada que ele pudesse fazer para alcançar Max Verstappen. E ele comentou sobre o incidente lá no pit stop. Norris confessou que foi algo normal de corrida. E ele disse que Max Verstappen era o último cara que ele esperaria dar espaço para ele. Terminou a entrevista elogiando o Red Bull, dizendo que a equipe Red Bull se recuperou muito bem. E a McLaren, como equipe, não teve o suficiente para vencer a Red Bull. É, pessoal, uma entrevista bem redimida do Norris nesse final. E agora vamos à classificação final dos pilotos e equipes após o GP do Japão. Norris com 62 pontos ainda em primeiro. Max Verstappen continua em segundo, porém agora com 61 pontos. Piastri subiu de quarto para terceiro colocado, agora com 49 pontos. Russell caiu para a quarta colocação com 45 pontos. Antonelli em quinto com 30.
Leclerc subiu 4 posições, agora é o 6º colocado com 20 pontos. Albon caiu uma posição, agora está com 18, em 7º colocado. Hamilton subiu uma posição, agora é o 8º com 15 pontos. Ocon e Stroll caíram 2 posições cada um, ambos empatados com 10 pontos. E aí vem Hülkenberg, Behrman, que fez 1 pontinho hoje. Isaac Hadjar subiu 2 posições, fez 4 pontinhos hoje, os 4 primeiros pontos dele, olha que interessante. Tsunoda, 3 pontos, não pontuou hoje. Carlos Sainz, Gasly, Alonso, Lawson, Dohan. E agora, oficialmente, Bortoleto é o último colocado. Nas equipes, McLaren foi a equipe que mais pontuou hoje, fazendo 33 pontos, agora está com 111 pontos. A Mercedes hoje fez 18 pontos apenas, se mantém em segunda colocada com 75 pontos. A Red Bull hoje fez 25 pontos, os únicos pontos do Verstappen. Repararam que a Red Bull tem exatamente os pontos do Verstappen no campeonato? 61 pontos? Pois é, 3 primeiras corridas, somente Verstappen vem pontuando. A Ferrari hoje fez 18 pontos, subiu, passou a Williams, Ferrari agora é 4ª colocada com 35 pontos. O Williams fez só 2 pontinhos hoje, está em 5º. A Haas fez 1 pontinho hoje, em 6ª colocada. A Aston Martin em 7ª, Racing Bulls em 8ª, Racing Bulls fez 4 pontos hoje. Stake e Alpine em última colocada sem pontuar. E assim finalizamos esse resumo com detalhes do GP do Japão, uma corrida bem pacata que esperávamos muita coisa, mas infelizmente o clima não entregou nada. E teve pouquíssimas ultrapassagens. Não valeu o sono perdido, hein? Agora são 4h30 da madrugada. Fortaleça a nossa atividade, deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe para os amigos. Ainda hoje, próximo ao meio-dia, vou lançar um vídeo analisando tecnicamente o ritmo e alguns pontos técnicos da corrida de alguns pilotos. Forte abraço para você, bom descanso e bom dia.